Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, 2 Samuel, capítulos 18 a 20. Os capítulos 18 a 20 narram o fim da rebelião de Absalão e também o início e final de outra rebelião. O capítulo 18 mostra a morte de Absalão, esse filho rebelde de Davi que se levantou contra o seu pai. É dito que Davi dividiu suas tropas em 3 grupos. Uma parte para Joabe, em seguida outra parte para Abisai, o irmão de Joabe, e por último a parte de Itai, aquele geteu que permaneceu fiel a Davi diante da rebelião de Absalão. E assim, Judá, os amigos de Davi, avançam contra o exército de Israel e triunfam nessa batalha. É dito que nessa batalha a floresta, a região com muitas árvores, consumiu mais gente do que a espada. E o exemplo disso é o próprio Absalão, que diante da fuga prendeu a sua cabeça em uma árvore e então foi perfurado, foi morto por Joabe e por aqueles que estavam sob a ordem desse comandante de Davi. Diante da notícia da morte de seu filho, Davi lamenta, Davi se entristece e transforma aquele tempo de alegria para Judá em um tempo de luto, de lamento. Davi então é repreendido por Joabe e aparece diante do povo para animá-los. Então é iniciado o relato do retorno de Davi para Jerusalém. Davi se encontra com muitos amigos, se encontra com Zadok e Abiatar, os sacerdotes que haviam ficado em Jerusalém, se encontra com Mefibosete, o filho de Jonatas, o qual agora se reconcilia com Davi e descreve que, na verdade, Ziba, aquele que cuidava dele, fez um plano e havia enganado a Davi e a Mefibosete, dizendo que Mefibosete havia ficado em Jerusalém por desejar o trono. Simei, aquele benjamita, descendente de Saul, que havia ficado no caminho, perseguindo a Davi e lançando pedras, também agora se desculpa vendo que Davi retornou à sua posição de rei. Barzilai, o homem que havia acolhido Davi em Manaim, pouco antes da batalha com Absalão, também é levado a Jerusalém para agora ser sustentado por Davi. Mas o capítulo 19 se encerra com um conflito. Há uma discussão entre Israel e Judá. Há um conflito entre Israel e Judá sobre quem seria mais digno do rei, quem se comprometeu mais com o rei. E assim começa uma revolta, a revolta de Seba. Seba reuniu o povo de Israel e então começou uma nova revolta contra Davi. Davi ordenou que Amasa reunissem os homens de Judá, porém Amasa demorou mais do que deveria. E Joabe, no meio desse caminho para reunir o povo, acaba matando Amasa. Isso mostra o quanto Joabe era um homem sanguinário. Ainda assim, enquanto Amasa estava envolvido em seu sangue, Joabe prepara toda a batalha e parte para o combate. E assim, quando ele avança contra a cidade de Efraim, onde estava Seba, ele é aconselhado por uma mulher da cidade, a fim de não destruir a cidade, que eles lançassem a cabeça de Seba por cima do muro. E assim Seba morre. Os próprios moradores da cidade, onde ele estava refugiado, agora o entregam para ser morto por Davi. Na verdade, o matam, entregam a cabeça a Davi. Esse texto revela as consequências do pecado. Na verdade, nós vemos aqui que o pecado de Absalão custou caro, o levou à morte. Ao se rebelar contra o seu pai, o ungido de Deus, Absalão encontra a morte, mesmo que isso traga sofrimento a Davi, o seu pai. O retorno de Davi para Jerusalém mostra que isso não daria fim às batalhas políticas. Ainda assim, havia uma grande tensão entre Israel e Judá. Isso mostrava a instabilidade dessa monarquia, do governo humano. Por isso, ao olharmos para essa história, nós vemos a necessidade de um grande rei. Novamente, vemos a falha do governo humano e a necessidade de Cristo, o Rei perfeito, aquele que governa com justiça, que opera com o cetro da justiça, dando ordens a esse mundo. É Cristo quem estabelece as diretrizes do seu reino nesse mundo. Cristo também pode ser visto no choro de Davi. Davi lamenta por Absalão e esse lamento reflete o lamento de Cristo por Jerusalém. Cristo lamentou Jerusalém, dizendo que por tantas vezes quis reunir esse povo, assim como a galinha reúne seus pintinhos embaixo das asas.
mas Jerusalém não quis. Os seus moradores rejeitaram o Cristo Salvador. Assim também Davi chorou por Absalão, seu filho, por não ter desejado a paz com seu pai. O retorno de Davi traz grande alegria, ainda que hajam tensões. Mas o retorno de Cristo trará alegria plena, trará justiça e juízo a esse mundo e salvação para aqueles que confiam e amam esse grande rei. As divisões que vemos no reino de Israel e de Judá são totalmente contrárias à união que vemos no corpo de Cristo. Cristo, por meio de seu sacrifício, reúne a judeus e gentios. É aquele que é glorificado por meio do seu povo, comprado com seu sangue. Assim, devemos confiar em Cristo, o Rei que une e governa o seu povo com justiça. Em Cristo, nós fomos feitos um só povo. Não devemos pensar que há alguma distinção entre nós e nossos irmãos. Todos que professam a Cristo agora pertencem a um só corpo. Devemos zelar pela união no corpo de Cristo. Devemos andar com humildade, em serviço a nossos irmãos, para a glória do nosso grande Rei. Devemos, por isso, tomar cuidado com a rebeldia do nosso coração. A rebeldia do coração de Absalão e de Seba levaram à sua morte, à sua destruição. Não devemos lutar contra o nosso rei. Não devemos tentar nos fazer senhores sobre o nosso próprio coração, pois agora pertencemos ao nosso Senhor, ao Senhor Jesus Cristo, aquele que nos governa e que dirige a nossa vida para a sua glória. Vivamos, portanto, com justiça, de forma agradável ao nosso grande Rei.